Nesta hora, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós, a bênção que ilumina a nossa mente e nos faz esclarecidos, nos faz entender a mensagem da Tua palavra. Nós nos reunimos aqui, Senhor, com um propósito, com um sentido único de render graças ao Teu nome. Por isso pedimos ao Senhor que, tomando-nos em Tuas mãos, nos use e nos ajude, porque somos limitados, somos fracos, temos uma fé pequena e necessitamos, ó Senhor, de Ti. Com a Tua bênção que lança luz à verdade que foi revelada para nós e para os nossos filhos, que traz força, que traz coragem, que tira as dúvidas, que toca corações, derrubando os homens mais valentes e transformando em crentes, os mais rebeldes em humildes servos. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora e dá-nos a graça de compreendermos a mensagem da cruz. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos. Amém. Mateus capítulo 11. Vamos juntos encontrar esta passagem e prosseguir no estudo deste evangelho que descreve a pessoa de Cristo como ela verdadeiramente é. Cristo é extremamente glorioso. Cristo é o Senhor de seu povo. Cristo é aquele que é digno porque é único de toda a adoração e de toda a exaltação da igreja. Capítulo 11 nos mostra a sequência ao encerramento, ou aquilo que se segue depois que Mateus registra no capítulo 10, o segundo grande discurso de Jesus. Nesse segundo grande discurso, Jesus ele escolheu 12 homens, ele os comissionou e disse-lhes que deveriam segui-lo e pregar o evangelho com coragem, sem temor, com a confiança plena e clara de que receberiam uma gloriosa recompensa, um glorioso galardão, ou seja, um presente dos céus, e que este presente, este dom, ele seria muito maior do que qualquer glória alcançada nesta vida. Capítulo 11, então, ele prossegue e ele relata que, primeiramente, o Senhor Jesus, ele não chamou 12 homens para que depois cruzasse os seus braços. Na sequência, ele recebe os discípulos de João Batista, o seu precursor, o último grande profeta, que queria saber se de fato ele era o Cristo. Depois, para que ninguém duvidasse da vida e do ministério daquele servo de Deus, profeta Batista, João Batista, Jesus ele dedica um grande e extraordinário testemunho a respeito deste homem. Então nós vamos começar a nossa leitura, primeiramente observando juntos o início do capítulo de número 11. Vamos ler juntos o versículo de número 1. Vamos lá. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus, ele chamou 12 homens para perto de si, 12 homens comuns. Ele os comissionou. Ele sabia que o seu ministério terreno, seu ministério nesta terra, teria um tempo claro, exato, 3 anos. Ele deveria lançar o fundamento, a base, o alicerce da sua igreja,
mas outros homens deveriam continuar a obra. Mas notem, quando Jesus acaba de instruí-los, de ensiná-los, ele não fica parado. Ele continua a se dedicar com esmero, com zelo, desenvolvendo a obra que o Pai lhe confiou. A Escritura deixa bem claro isso para nós. Jesus parte dali, a ensinar e a pregar era o maior objetivo de seu ministério. E onde ou por onde ele começa? Nas cidades daqueles homens. Ele ensina e ele dá o exemplo. Ele ensina e mostra como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer. E aqui nós temos, irmãos, inicialmente, uma importante lição para nós, hoje, aqui. Precisamos sempre fazer esta reflexão. Qual é a dedicação que nós temos dado a Cristo? Qual é o tempo que nós temos gastado nos esmerando com a obra de Cristo, ou seja, envolvidos a ponto de fazer o melhor? Não tomem, irmãos, por uma reação apenas repentina do pastor, chamá-los a cantar com maior animação. Faço isto porque a própria Escritura diz aos meus irmãos, ou entre os meus irmãos, declararei o teu nome e os louvores no meio da congregação. Se Cristo louva conosco, nos ensina e nos chama ao mesmo empenho, ao mesmo esforço. Se Cristo chama, ensina e diz que nenhum homem pode se levantar e pregar sem se preparar para isso. Se Cristo chama e ensina, Ele convoca todos os homens da igreja para que, liderando os seus lares ao seu exemplo, façam o mesmo com suas mulheres e seus filhos. Se Cristo chama e ensina, Ele toma jovens, como muitos que aqui estão, e meninos e meninas que estão começando a caminhar com Ele, e os incentiva através do seu próprio exemplo, para que, à semelhança dele, façamos o mesmo. Jesus, ele não cruza os braços, do mesmo modo que nós não devemos cruzar. Temos acesso à mesa, e se temos acesso a esta mesa pela graça de Cristo, somos chamados a com toda a gratidão servi-lo. Ele nos transformou de homens e mulheres que viviam em rebelião, em servos e servas que devem com humildade servi-lo. Agora, na sequência, o que é que nós percebemos no capítulo de número 11? João enviou mensageiros a Jesus. Vamos ler juntos os versículos de 2 a 6. Vamos ler agora. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João agora se encontrava preso em uma das prisões nos palácios de Herodes. João, ele sempre foi um homem corajoso, o último grande profeta. Seu nome quer dizer: o Senhor é gracioso. Ele agora estava preso por sua coragem em pregar a palavra e ter dito claramente diante do rei, um ditador, que ele estava em adultério por ter tomado a mulher do seu próprio irmão. Em uma visita a Roma, Herodes, ele deixou a sua própria esposa por se interessar pela esposa do seu irmão. Trouxe aquela mulher de Roma, chegou lá na Palestina e na boa estava vivendo.
O profeta, então, ele falou claramente, denunciou claramente, não só os pecados do povo simples, mas ele chegou até as portas do palácio do rei e falou aquilo que deveria ser dito. Toda verdade tem seu preço, toda verdade tem o seu custo. João, então, ele foi encarcerado. Herodes, o rei, não poderia continuar ouvindo aquilo. E mesmo tendo interesse e visitando no cárcere, ele não poderia deixar aquele profeta falando mal dele, assim, ele era o rei. E no cárcere, em uma prisão chamada Marquerontes, na região do Mar Morto, lá estava João. João que vivia livre no deserto, João que vivia e pregava a palavra com liberdade, agora preso. João que viu o Senhor passar e disse, por ali vai passando aquele que não tem nem dignidade de desamarrar as sandálias. João que viu a Cristo e com seus próprios olhos, rodeado de seus discípulos, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora encarcerado, ele continua a ouvir a respeito de Jesus. Não foi proibida a visita àquele homem, e os discípulos estavam falando a ele das obras de Cristo. O versículo 2 deixa isto claro para nós. E por seus discípulos, ele então mandou uma pergunta. Ele tinha uma dúvida, mas esta dúvida não era algo que o fizesse vacilante. Ele tinha uma dúvida, e esta dúvida ela precisava ser tirada, porque o Cristo que ele anunciava parece que não estava fazendo aquilo que a mensagem havia dito. João, ele havia focado a sua mente e o seu coração apenas em um aspecto do ministério de Jesus. João apenas tinha pensado e aguardado que com rapidez e velocidade Cristo, o Senhor e Rei, ele viria e colocaria a casa em ordem, julgando o mundo com justiça, destruindo os seus e os inimigos de João. Só que ele havia se esquecido que antes de Jesus fazer isto, o que vai acontecer na sua segunda vinda, Jesus precisava cumprir a outra parte da mensagem que João precisava ser lembrado. Aqui nós encontramos um aspecto importante do profeta. Ele não era perfeito, ele tinha suas limitações, ele era corajoso, mas agora angustiado no cárcere, preso por sua coragem, ele precisava morrer, mas morrer sem esta dúvida no coração. E o que é que ele faz então? Ele não se cala como muitos homens ainda hoje se calam e não fazem perguntas honestas, perguntas sinceras a respeito de Jesus, porque se fizessem estas perguntas, Jesus as responderia. João então, ele manda através dos seus discípulos para Jesus a seguinte questão, versículo 3. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Será que vai demorar ainda? Será que por um momento, porventura, eu me enganei? Será que por um momento és outro profeta que eu não conseguia entender e compreender nos livros sagrados? A resposta de Jesus é maravilhosa. Lidando com aquela dúvida do seu servo, lidando com aquela dúvida de um grande profeta, Jesus o exorta, mas de uma maneira tão amorosa, que ele então manda uma resposta clara para João. A resposta baseada em Isaías 61 que lemos, a resposta baseada em Isaías 35, ele disse, vão e anunciem a João, dádiva de Deus, o seguinte: falem, anunciem o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são levantados da morte e ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A primeira parte, mandou o Senhor dizer a João, precisava ser cumprida. O primeiro momento precisava ser anunciado, vivido e experimentado pelo nosso Redentor. O caminho que ele devia trilhar, percorrer, seguir até a cruz, sendo nosso sacrifício, era necessário. E então o Senhor diz e esclarece a dúvida daquele homem. Vão e digam para ele não está enganado. Digam para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. E bem-aventurado é, versículo de número 6, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não se enganar. Aquele que não se perder, se escandalizando com a minha mensagem, mas aceitando como sou, o Cristo prometido, o Messias de Israel. A mensagem que Jesus mandou dizer a João, ela deveria levantar para nós no dia de hoje, irmãos, a mesma questão levantada por ele, se sinceramente desejamos conhecer a Cristo, se sinceramente desejamos caminhar com ele. Será que ainda temos dúvidas em nosso coração? Será que devemos esperar outro Cristo, ou este de fato é o Senhor da nossa vida e da nossa alma? Jesus responde, então eu sou. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Na sequência, o que encontramos mais? Encontramos o Senhor Jesus fazendo uma grande, maravilhosa, extraordinária defesa de seu servo, o profeta. Porque alguns poderiam acreditar, quem foi João? Vejam só. Pregou e agora no cárcere está se tremendo de medo de Herodes. Não era este o caso. E vejam só o que o Senhor Jesus diz a respeito deste homem. A partir do versículo 7, eu gostaria que vocês lessem comigo até o versículo de número 11. Vamos ler. Do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler com entusiasmo, vamos ler com alegria e reverência e com a ênfase necessária à palavra do Senhor, é a mensagem do Evangelho. Vamos lá. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para eu saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, então, ele começa a sua defesa, e para que ninguém acreditasse que João retrocedeu, que João duvidou, que João por um instante perdeu a sua fé, ele olha para o povo e começa a falar a respeito de seu servo. E ele começa fazendo alguns questionamentos. O primeiro deles é: quem foi aquele que despertou tanto interesse em vocês e que levou vocês a ouvir no deserto? Que saístes a ver no deserto? Ele continua: um caniço agitado pelo vento. O caniço aqui era um bambu comum que ficava às margens do rio Jordão.
e que pelo vento era balançado. A ideia é de alguém vacilante, de alguém que no momento está em Cristo e depois ele está fora. Jesus não está falando desse tipo de gente, desse mesmo tipo de gente que existe hoje, que diz: eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, e de repente diz: eu não creio mais em Jesus, eu não sei nem se Ele é Deus, eu não sei nem se Ele me salvou, eu não sei nem se Ele existe. Jesus está mostrando aqui que João não era esse tipo de homem. Era um homem sério, era um homem corajoso, era um homem que, sim, eles saíram para ver, as multidões foram até lá, e não era um efeminado. A expressão vestes de roupas finas aqui é roupa de menina. Era a roupa daqueles gayzinhos do palácio de Herodes. João não era aquele homem, não era Herodes, não era aquele tipo de homem que alguém porventura poderia imaginar. Imaginem um homem barbudo, um homem vestindo roupas de pelo de camelo, um homem rude que comia gafanhotos e mel silvestre, que chamava os fariseus de raça de víboras. Longe ele estaria andando nos palácios vestido com roupas de meninas. As meninas não se ofendam. Uma vez minha filha ficou ofendida porque eu usei a expressão voz de menina ou roupa de menina. Não, é o trajo, é a roupa que às vezes o homem quer vestir porque quer parecer uma mulher. João não era esse tipo de homem, não. Ele não era esse tipinho vacilante que a gente vê hoje na igreja. O cara que está lá e está cá, o cara que está com aquele jeitinho que você não vê se ele é homem ou se ele não é. Ele era um homem de fato, e ele era um homem de Deus, ele era um homem forte. E Jesus diz: vocês não saíram para ver um espetáculo de efeminação masculina. Vocês saíram para ver um profeta, não foi? E aí Jesus conclui: sim, e muito mais do que um profeta eu vos digo. João foi o cumprimento da profecia do último livro do Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta até João. Entre Malaquias e João, o povo ficou 400 anos sem profecia. Vocês sabem o que é isso? Vocês aguentariam ficar um ano sem ouvir a pregação da palavra? Não me respondam, que tem gente que vai dizer, porque só vem no final do ano, no culto do ano novo. Não me respondam. O povo de Deus passou 400 anos sem palavra. Malaquias enfrentou a dureza, a rebeldia, o coração do povo embrenhado, enraizado no pecado. E o que aconteceu foi que quando Deus falou através do profeta, ele anunciou que levantaria no tempo certo aquele que prepararia o caminho do Senhor. Sabe por quê? O Senhor Jesus fez esta afirmação solene: entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Não foi porque ele era maior do que Jesus, mas porque ele foi o escolhido para preparar o caminho de Jesus, e ele teve o privilégio que os outros profetas não tiveram, de pregar e no mesmo tempo em que pregou, ver aquele que Isaías tanto desejou ver aquele do sonho de Daniel que destruiria os reinos e libertaria o seu povo, o filho do homem que Ezequiel contemplou. João Batista foi um grande homem, usado por Deus, entre os nascidos de mulher, porque foi separado com esta missão gloriosa. Mas Jesus, ele conclui dizendo o seguinte: vocês não devem desconsiderar o ministério desse homem. Assim como vocês, ele necessitava de mim. E eu estive presente quando ele precisou. Mas lembrem-se, o final do versículo 11 nos esclarece isto: que o menor no reino dos céus é maior
do que ele. Jesus deixa claro que João foi um homem grandioso porque é usado por Deus. Ele teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor, mas o menor no reino seria maior do que ele. Sabem por quê? Deixem o capítulo 11 marcado e caminhem comigo até o capítulo 13 e leiam juntos comigo os versículos 16 e 17. Jesus está mostrando que o que ele faria por sua graça em favor de seu povo tornaria a mim e a vocês, ainda que menores, maiores no reino, por causa das grandes coisas que veríamos e experimentaríamos, resultado da fé e da dedicação e da coragem e do sangue de Cristo e de homens que o seguiram cumprindo a sua missão, que deram as suas cabeças, assim como João Batista. Versículos 16 e 17, na explicação da parábola do semeador, vejam que o Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós, vamos ler: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A bem-aventurança está também, irmãos, acompanhada de uma grande responsabilidade que temos. O maior no reino é maior do que João. E por quê? Porque temos o compromisso e a missão dada por Jesus em sua última grande comissão. A sua última grande comissão foi: vocês devem ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ir por todo o mundo e ensinar a eles tudo o que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As grandes coisas que os homens do passado não puderam ver e hoje vemos. É óbvio que nunca vimos a Jesus com os nossos olhos, mas pela fé nós podemos enxergá-lo. Pela fé nós podemos ouvi-lo. A sua palavra, aquilo que ele diz, é como se estivéssemos aqui ouvindo o próprio mestre falar, dizer, ensinar, pregar para nós. Somos bem-aventurados por termos recebido de Cristo a grande missão de continuar fazendo com que o seu nome seja conhecido. Então, irmãos, é precipitada a reação daqueles que acreditam ou acreditaram que João fracassou, que João vacilou. Ele não voltou atrás, ele não arredou o pé, ele continuou sendo o mesmo homem, mas aquela palavra de Cristo trouxe o mesmo conforto que traz ainda hoje para nós, quando as dúvidas tomam conta do nosso coração. Certeza de salvação é uma coisa, é uma bênção graciosa que começa pelo perdão, o perdão de Deus, a culpa do pecado que sai de nós, e nós temos a certeza dos pecados perdoados e de que em Cristo estamos salvos. Segurança de salvação é algo totalmente diferente. Quem pode aqui afirmar que nunca sentiu a sua segurança abalada? Sentimentos de dúvidas ocupando a sua mente, angústias da alma, tomando numa escuridão profunda, existencial, e fazendo por vezes, assim como João, acreditar: será que Cristo veio mesmo? Ou ele ainda virá? Será que Cristo voltará a segunda vez? Ou ele vai demorar?
Será que Cristo não tem escutado as minhas orações porque parece que nada dá certo para mim? Ser precipitado em julgar um homem como João é desconsiderar a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele disse que João foi um homem grandioso, maior dentre os homens, mas aquele que assim como ele confiarem em Jesus Cristo, serão considerados maiores do que ele no reino dos céus. A continuação e a finalização, pois nós vamos caminhar até o versículo 19, ela é interessante e traz um fechamento importante para a nossa mensagem e também preparação para a ceia do Senhor hoje. A partir do versículo de número 12, eu peço aos irmãos que continuem lendo comigo. No versículo 12, nós vamos ler até o versículo de número 19. É a última parte da mensagem de hoje. Vamos ler. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. A conclusão, então, desta parte, no testemunho de Jesus a respeito de João Batista, é que durante aquele período, homens violentos tentavam se apoderar pela força do reino dos céus. E esta é uma tentativa ainda hoje insensata e louca dos homens sem Deus. O reino de Cristo não pode ser comprado. Eis a razão porque uma igreja verdadeiramente cristã nunca venderá a você a salvação. O reino de Cristo não pode ser tomado pela força do seu braço. Eis a razão porque os erros históricos cometidos pela igreja cristã ou pela cristandade provaram esta grande falha. A história relata a tragédia que foi a cruzada ou foram as cruzadas. A história relata a dificuldade enfrentada pelos nossos pais quando tentaram impor o evangelho que deveria ser oferecido de graça. Do mesmo modo, o que o Senhor está dizendo aqui é que desde os dias de João Batista até agora, os homens continuavam acreditando que o reino de Cristo seria aquilo que muitos, assim como João, acreditavam. Cristo vindo com o seu exército, esmagando os romanos, acabando com eles e destruindo todas as nações. Quando o próprio Redentor falou que o reino dele seria muito maior do que qualquer reino terreno, porque ele estaria dentro de cada coração. Percebam, irmãos, que o que o Senhor está dizendo aqui para nós é de suma importância, porque versículo 13 nos diz: todos os profetas e a lei falaram a respeito de João. Ele foi anunciado. Ele foi aquele que viria no espírito de Elias. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Ele é aquele que todos deveriam ouvir, se tinham ouvidos para escutar. E não poderiam se esquecer. Mas a comparação feita pelo Senhor Jesus no final, ela deve chamar a nossa total e inteira atenção.
Vejam a partir do versículo de número 16, como o Senhor Jesus Cristo mostra que o grande problema e perigo de seu tempo era que os homens estavam insatisfeitos, tanto com o profeta João, agora preso, como com o grande maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, ele diz: mas a quem hei de comparar esta geração? E ele usa aqui uma imagem de crianças, meninos, sentados na praça e que não queriam brincar. De meninos sentados nas praças e que não queriam ouvir. De meninos sentados nas praças, insatisfeitos, gritando aos seus companheiros o seguinte, versículo 17: nós tocamos flautas para vocês, mas vocês não dançam. E nós agora estamos entoando lamentações a vocês, e vocês não pranteiam. E Jesus está mostrando aqui que a insatisfação da sua geração com a mensagem do Evangelho é que quando João veio, quando João pregou, eles diziam que João tinha demônio. João que vivia uma vida extremamente asceta no deserto, sem comer e nem beber. João não bebia bebida alcoólica, João não comia nada a não ser gafanhoto e mel silvestre. E o que diz então o povo e a geração dos dias de Jesus a respeito de Jesus? Veio o Filho do Homem, que comia com as pessoas, que bebia vinho com as pessoas, e o acusavam de glutonaria e de bebedice. Eles diziam: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Eis aí um amigo de publicanos e pecadores. Jesus então mostra que a sua geração, profundamente incomodada, profundamente insatisfeita, não estava se preparando para receber o Redentor, para receber o Senhor, para receber o próprio Cristo, porque não entendeu a preparação do seu próprio caminho. Mas ele conclui dizendo o seguinte, meus irmãos e irmãs: a sabedoria é justificada por suas obras. Em outras palavras, a sabedoria seria justificada pelo testemunho daquelas pessoas, se crescem e recebessem o próprio Evangelho. A Escritura, então, irmãos, ela se encerra neste tempo, neste momento que estamos estudando, nos chamando a atenção para algo que também é comum à nossa geração. Pensem bem comigo. A nossa geração em nada difere da geração dos dias de Jesus, dada a insatisfação, por vezes, dos homens para ouvirem o Evangelho. A nossa geração insatisfeita, ela ouve a flauta e se chateia, ela ouve a lamentação e não pranteia. Ela considera ainda hoje a mensagem de Cristo enfadonha. A nossa geração, ela prossegue insatisfeita e não aceitando a suficiência de Cristo para a vida do homem. O poder que Cristo tem para salvar e libertar a alma do homem. O verdadeiro sentido de ser feliz e bem-aventurado por não encontrar em Cristo qualquer motivo de tropeço. A nossa geração, ela continua sendo aquela que louva os que trajam roupas finas e andam em seus palácios. Aquela que concorre e que se afeiçoa e gosta mais de ouvir os que vacilam e mexem como bambus agitados pelo vento. A nossa geração tem rejeição à verdade, mas a verdade anunciada por João, a verdade anunciada por Jesus, é a mesma verdade que julgou aquela geração e julgará a nossa geração por rejeitar a mensagem do Evangelho.
O que o Senhor nos mostrará na sequência, e nós veremos depois, é que o Senhor, Ele trará, e sim, acontecerá como João esperou, grande e terrível juízo àqueles que não entenderem que para se entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, e você só poderá nascer de novo se receber a Cristo e crendo nele ser salvo. A nossa geração, irmãos, precisa entender o preço que foi pago na cruz por Jesus pelos nossos pecados. A nossa geração precisa entender o significado do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Jesus, derramado por nós para o perdão dos nossos pecados. A nossa geração precisa entender que a sabedoria justificada pelas obras é aquela que mostra por meio das obras a nossa fé, não confiando e tentando adquirir o reino pela força, comprando o céu, mas entregando-se a Jesus, entender que servi-lo e viver para Ele e por Ele é o maior e melhor caminho. Eu torno a lembrar, irmãos, eu concluo a palavra desta noite lembrando a vocês e a mim também. O reino é maior do que nós. O reino é maior do que esta congregação. O reino aponta para algo superior. Aponta para uma família de remidos. O reino aponta para a volta do nosso maravilhoso Redentor. O reino aponta para a bem-aventurança de, assim como Cristo, seguindo o seu exemplo, ensinarmos e pregarmos o Evangelho. Vivermos o Evangelho em sua simplicidade e pureza. O reino, irmãos, e a bem-aventurança de fazermos parte dele é um chamado à renúncia a este mundo e um despertamento à coragem de sermos diferentes em uma geração incrédula, que continua dizendo o seguinte: João, Jesus, o que eles são para nós? A nossa geração precisa ver em nossa vida o vibrante testemunho de que nos reunimos dominicalmente porque fazemos isto toda semana e nos preparamos para um dia experimentarmos aquilo que João Batista tanto ansiou. Hoje nós vivemos ainda este período do Evangelho sendo pregado, dos homens sendo libertos e salvos, mas um dia, assim como João, veremos o Cristo glorioso retornar segunda vez. E o que faremos quando participarmos mais uma vez da ceia do Senhor? Será novamente anunciar a sua morte, mas até que ele venha. Esse dia será um dia glorioso. Esse dia será um dia terrível para aqueles que rejeitaram a Jesus. Mas será um dia de alegria e de esperança cumprida, porque bem-aventurados seremos, porque não vimos, porém cremos. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nosso maravilhoso Salvador, nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, louvamos o teu nome, e porque ouvir a tua palavra é uma santa convocação ao compromisso e aos deveres que temos e que acompanham os privilégios de sermos membros do teu corpo. Que não entendamos que João, como servo de Deus, ele vacilou, porque Jesus deu um belo testemunho a seu respeito e mostrou, Senhor, como ele desejava ver cumprida toda a obra da cruz. Que não sejamos
como a geração dos dias de Jesus, incrédula e impenitente, e que o rejeitou e que o crucificou, mas que tenhamos a coragem de falar e de testemunhar e de entender que o nosso comprometimento com Cristo vai muito além do que pensamos, mas é um convite a vivermos e a confessarmos a Ele diante dos homens, como Ele mesmo nos ensinou, e termos comunhão com o seu sangue, com o seu corpo, como Ele nos ensinou. Ajuda-nos, ó Senhor, a não vivermos enfatuados, enjoados, como aquela geração que, semelhante a meninos, não queria nada com Cristo. Que o teu povo, Senhor, demonstre sempre grande amor, paixão pela tua obra, um desejo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos lembrar sempre que tu és o nosso bom pastor e que destes a tua vida por nós. E por isso nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque temos comunhão contigo e somos convidados à tua mesa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir